14 coisas impressionantes sobre a história antiga. A história antiga é muitas vezes um mistério para muitas pessoas nascidas na modernidade, seja na Grécia, Roma ou Egito, ou talvez os mundos menos conhecidos dos maores, maias ou códigos de Hammurabi. As culturas da história antiga estão envoltas pela névoa do tempo. Muitos relatos escritos foram apagados ao longo dos milênios, e os artefatos podem ser intemperizados além do reconhecimento. Mas isso não significa que não estamos aprendendo coisas novas sobre a história antiga todos os dias. De fato, de segredos ocultos de antigas maravilhas arquitetônicas a guerras famosas que só terminaram oficialmente no século XX. Veremos agora as 14 coisas impressionantes sobre a história antiga. A erupção do Monte Vesúvio produziu tanto calor que transformou o cérebro de um pompeiano em vidro. O Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., enterrando a cidade romana de Pompeia sob um manto de detritos vulcânicos. Embora seja provável que alguns pompeianos tenham escapado da destruição, dependendo de quando decidiram abandonar a cidade, milhares não o fizeram. Em vez disso, eles morreram sob uma tempestade de rochas caindo ou durante a fase piroclástica da erupção, uma onda de calor extremo e gás tóxico. Evidências arqueológicas sugerem que o calor produzido pelo vulcão era intenso. O New England Journal of Medicine publicou um estudo que sugeriu que o calor era extremo o suficiente para vaporizar tecidos moles, quebrar crânios e, em um caso, transformar um cérebro em vidro. Uma análise científica dos restos do cérebro de uma pessoa indicou que eles foram vitrificados ou transformados em vidro. Como estudioso Pierre Paul Pitron explicou, a preservação de restos de cérebros antigos é um achado extremamente raro. Esta é a primeira descoberta de restos de cérebros humanos antigos vitrificados pelo calor. Esparta pode ter matado mais de 1/3 de sua população por meio de infanticídio. O infanticídio era uma prática comum em todo o mundo antigo. Crianças com defeitos congênitos ou aqueles meramente indesejados eram frequentemente expostas, deixadas aos elementos onde pereceriam a menos que fossem levados por outra pessoa. Além disso, os patriarcas romanos tinham poder sobre a vida de seus filhos, sem consequências legais. Não é surpreendente neste contexto que Esparta, que se orgulhava da força física de seus cidadãos de elite, tivesse praticado liberalmente o infanticídio. Uma fonte-chave para esta informação é o historiador Plutarco, que escreveu em sua vida do quase lendário reformador espartano Licurgo. A prole não foi criada pela vontade do pai, mas foi levada por ele para um lugar chamado Lesche, onde os anciãos das tribos examinavam oficialmente a criança, e se fosse bem saudável e robusto, ordenavam ao pai para criá-lo, e atribuiu-lhe um dos 9.000 lotes de terra. Mas se fosse mal nascido e deformado, eles o enviavam para os chamados Apotitai, um lugar como um abismo, no sopé do Monte Taygeto. Não era vantajoso nem para si mesmo nem para o Estado. A afirmação de Plutarco de que crianças deformadas foram descartadas é posta em causa pelo rei Agesilau II, que tinha um pé torto. Evidentemente, outros fatores estavam em jogo. A historiadora Helena Schreider observou que, como o controle de natalidade eficaz era desconhecido no mundo antigo, ainda que as famílias antigas fossem geralmente menores que as medievais, de 1/3 a 2/3 dos bebês nascidos de mulheres gregas antigas podem ter sido perdidos por negligência, doença ou exposição deliberada. Embora o infanticídio fosse comum em toda a Grécia Antiga, 2 aspectos da prática espartana parecem ter se destacado para outros antigos. Meninos e meninas foram expostos, uma raridade na Grécia mesógena, e a decisão não foi deixada para os pais, mas para o Estado. Vale a pena notar que Esparta sofreu uma grave crise demográfica mais tarde em sua história, com consequências políticas significativas.
Um dos tablets mais antigos da Mesopotâmia é uma reclamação do cliente. A primeira reclamação de cliente documentada do mundo data da antiga Mesopotâmia. A queixa foi apresentada há cerca de 3.800 anos na cidade de Ur, que agora é Tel El-Mukyar, no Iraque moderno, e foi descrita em uma tábua de barro. É atribuído a um homem chamado Nani, que o enviou a um empresário chamado Ya-Nazer, quando Nani estava insatisfeito com sua compra de cobre. A queixa está na linha acadiana em escrita cuneiforme, uma das mais antigas formas de escrita, traduzido pelo assiriologista Ali Oppenheim. O final da tábua diz o seguinte: esteja ciente de que a partir de agora não aceitarei aqui nenhum cobre seu que não seja de boa qualidade. Vou a partir de agora selecionar e pegar os lingotes individualmente em meu próprio quintal e exercerei contra você meu direito de rejeição porque você me tratou com desprezo. A conquista da Babilônia por Ciro o Grande levou à criação do primeiro projeto de lei sobre direitos humanos. Em 539 a.C., o rei Ciro II da Pérsia conquistou a Babilônia. Há uma razão pela qual ele é lembrado como o Ciro o Grande após a conquista da Babilônia. Ciro demonstrou tolerância pelas tradições religiosas e culturais. Ele até libertou pessoas que haviam sido trazidas anteriormente para a Babilônia, deixando-as ir para suas terras natais, se assim o desejassem. As ações de Ciro são registradas em um artefato de argila chamado Cilindro Ciros. Os historiadores consideram o cilindro como o primeiro projeto de lei sobre os direitos humanos. Marinheiros Maori podem ter visitado a Antártida mais de 1000 anos antes dos europeus. Os Maoris eram marinheiros polinésios que se estabeleceram nas ilhas da Nova Zelândia a partir do século XIV, mas uma nova pesquisa sugere que eles provavelmente navegaram além dos limites da Terra, que se chamaram de Aotearoa. Usando narrativas de história oral, uma equipe de pesquisadores sugeriu que Rui de Ranjora, um explorador polinésio, pode ter chegado à Antártida nos anos 600. Esta pesquisa estenderia a linha do tempo do contato humano com a Antártida em mais de 1000 anos. Anteriormente, os europeus do século XIX foram creditados em descobrir o continente mais meridional. Uma versão de um motor a vapor existia no Antigo Egito. A invenção de James Watt da moderna máquina a vapor no século XVIII alimentou a Revolução Industrial, mas seu motor não foi o primeiro dispositivo movido a vapor. De fato, a história da máquina a vapor remonta a séculos. Uma versão de um motor a vapor existia no Antigo Egito. O inventor Heron concebeu uma engenhoca movida a vapor, conhecida como Auelipile, no primeiro século. Embora não tenha sido usado como os motores a vapor modernos, o dispositivo foi exibido em Alexandria. Alexandre o Grande amava tanto o seu cavalo que batizou uma cidade em homenagem a ele. A partir de 346 a.C., disse que Alexandre o Grande foi a única pessoa que montou o bucéfalo, um garanhão alto e preto com um temperamento notoriamente selvagem. Disse também que Alexandre montou este corcel em todos os grandes compromissos de sua conquista. De acordo com a Enciclopédia da História Mundial, após a derrota final de Dário III, Bucéfalo foi sequestrado enquanto Alexandre estava em excursão. Ao retornar, Alexandre prometeu derrubar todas as árvores, devastar o campo e massacrar todos os habitantes da região. O cavalo foi logo devolvido junto com um pedido de misericórdia. Bucéfalos morreu em 326 a.C. Alexandre fundou a cidade Bucéfala em sua homenagem. Antigos templos maias produzem ecos que soam como o canto de um pássaro. Os maias da América Central tinham uma cultura sofisticada. Entre suas realizações estavam feitos complexos de engenharia. Eles projetaram e construíram pirâmides e templos que permanecem maravilhas mesmo no século XXI. Uma de suas realizações mais impressionantes é uma pirâmide que foi construída com a acústica em mente. Especificamente, a pirâmide de El Castillo foi projetada
projetada para imitar o canto de um pássaro Quetzal, que estava conectado ao seu deus Kukulkan. O estudioso David Lubeman explicou como eles moldaram o som. Quando os mesoamericanos estavam experimentando pela primeira vez construir templos ao ar livre de todas as formas e tamanhos, os únicos que pareciam recompensá-los com a aprovação dos deuses eram os templos com a longa escadaria ao ar livre. Nesses templos, um aplauso seria recompensado com um som que reconheceriam como mensageiro dos deuses, o Quetzal. Bebês espartanos foram banhados em vinho. Na antiga cidade grega de Esparta, a vida era difícil desde o nascimento. Os bebês recém-nascidos eram filhos do Estado, não dos pais. Os soldados vinham testar uma criança ao nascer, mergulhando-a em um pote de vinho. Se um bebê fosse fraco, supostamente teria convulsões. Se o vinho não o afetasse, o pai o levava aos anciãos, que o inspecionavam para ver se havia alguma deformidade. Se o bebê não morresse, ele ou ela levaria com os pais por 7 anos. Os meninos então frequentavam a escola militar e se tornavam soldados, depois de passarem por vários testes. As meninas também frequentavam a escola, aprendendo ginástica e luta livre, para dar à luz meninos fortes mais tarde. Se os mais velhos encontrassem uma deformidade, a sobrevivência não era mais uma opção. O bebê seria abandonado em uma montanha ou jogado de um penhasco. O nascimento de Cleópatra aconteceu mais perto da era digital do que da conclusão da grande pirâmide de Gizé. A governante ptolomaica Cleópatra VII tem a distinção de ser a última faraó do Egito. Na época de sua morte, em 30 a.C., o Egito tornou-se a província de Roma. Embora Cleópatra seja uma das líderes mais célebres do Egito, sua vida estava cronologicamente mais próxima de hoje do que de outros ícones do período antigo. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi concluída por volta de 2540 a.C. Como Cleópatra viveu por volta de 69 a 30 a.C., ela existia mais perto do tempo da era da internet. As guerras púnicas duraram tecnicamente mais de 2000 anos. Quando os governos de Roma e Cartago assinaram um tratado de paz em 1985, eles encerraram um conflito que começou oficialmente mais de 2200 anos antes. A Primeira Guerra Púnica começou em 264 a.C., quando a República Romana procurou conquistar a Sicília, que fazia parte do Império Cartaginês ou Púnico. Esse conflito terminou em 241 a.C., mas em 218 os impérios duelavam novamente, desta vez com o general cartaginês Aníbal no comando. O segundo conflito púnico terminou em 201 a.C. e o terceiro decorreu de 149 a 146 a.C. No final do terceiro, os romanos derrubaram a capital de Cartago, semeando a terra com sal para que Cartago nunca mais pudesse ressurgir. No entanto, nunca houve um tratado oficial assinado entre as duas potências, mesmo após a derrota de Cartago, de modo que a Guerra Púnica durou tecnicamente por mais de 2000 anos. Cartago é agora um subúrbio da capital da Tunísia, e a amizade entre as duas cidades foi cimentada pelo Tratado de Paz em 1985, encerrando tecnicamente a guerra mais longa de 2131 anos. No auge, a peste antonina levou 2000 vidas por dia em Roma. As doenças infecciosas têm literalmente atormentado a civilização humana durante a maior parte de nossa história. As primeiras pragas conhecidas que aparecem no registro histórico foram surtos de pestes bubônica, que ocorreram durante o século XIV a.C. no Antigo Egito e Canaã. Várias doenças como tifo, gripe e peste bubônica ocorreram ao longo da Era Clássica. A peste antonina foi uma das primeiras epidemias conhecidas de varíola e devastou o Império Romano no final do século II d.C. A varíola começou a
aparecer no Império Romano na década de 160 e atingiu seu pico em 189 d.C., quando foi registrado que acabou com a vida de 2.000 pessoas por dia na capital. Estima-se que 7,5 milhões de romanos morreram ou tiveram problemas de saúde permanentes devido à peste antonina. Cerca de 10% da população total do império. Isso também levou a uma grande convulsão social. A doença esgotou fileiras da aristocracia, dos militares e da maioria das burocracias governamentais, forçando os imperadores a reabastecê-los com as classes mais baixas, que muitas vezes eram pessoas anteriormente escravizadas. Júlio César fez seus piratas cativos ouvirem sua poesia original. Em 75 a.C., piratas da Cilícia capturaram um navio romano e arrebataram Júlio César, de 25 anos, enquanto ele estava a caminho de Rhodes. O Mediterrâneo há muito era atormentado pelos atos cruéis desses piratas do sul da Anatólia, Sicília, mas neste caso os piratas saíram muito piores do que seus nobres reféns. O futuro governante de Roma irritou e enfureceu seus captores, e eles acabariam se arrependendo de não matar sua carga egoísta. César zombou do pedido original de resgate de 20 talentos, alegando que ele valia 50, e cobrando de seus homens que fossem coletar a quantia de seus amigos e familiares. Enquanto César esperava que o resgate chegasse, ele forçou os piratas a ouvir enquanto ele cantava poesia original para eles, repreendendo-os como analfabetos por não apreciarem seus talentos retóricos. César afirmava regularmente que um dia voltaria e os crucificaria por seus crimes contra ele. Depois que Júlio ficou em cativeiro por 38 dias, os amigos de César pagaram seu resgate. Mais tarde, ele encontrou os piratas e, de fato, os crucificou. A primeira instância de seguro documentado ocorreu no Código de Hammurabi. O conceito de apólice de seguro remonta a milhares de anos no mundo antigo. Na sociedade atual, essas políticas se adaptaram e evoluíram drasticamente. Ainda assim, eles podem nem ter existido sem o conhecimento descrito na primeira apólice de seguro documentada no Código de Hammurabi. As primeiras apólices de seguro conhecidas existiam como seguro marítimo para navios que saíam para o mar. Os comerciantes de navios babilônicos tomavam empréstimos em remessas e eram obrigados a pagar uma taxa de perdão aos credores caso a mercadoria fosse perdida ou furtada. Essa forma de lei de seguros foi registrada no Código de Hammurabi, um antigo manuscrito que remonta a 1750 a.C. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!